Para se construir qualquer coisa, nós precisamos de matéria-prima. Literalmente tudo precisa de uma matéria-prima. E isso não é diferente para os nossos hormônios e para tudo que acontece no nosso corpo e para tudo que é produzido pelas células do nosso corpo. Pensem nos hormônios sexuais, por exemplo, nos esteroides, que dependem de concentrações plasmáticas moderadas de colesterol para que sejam produzidos. Os próprios corticoides, a aldosterona, que está envolvida na fisiologia, na homeostase do sódio, água e potássio. Então, esses padrões são necessários. E a mesma coisa acontece na tireoide. Para que os hormônios T3 e T4 sejam sintetizados, além de todas as outras matérias que o corpo utiliza para produzi-los, matérias essas que são biodisponíveis e que o nosso próprio corpo, por meio dessas células foliculares, produzem, uma delas é a TG, né, a abreviação de tireoglobulina, é uma proteína sintetizada pelo retículo endoplasmático do tireócito. Além disso, o nosso corpo precisa de um composto químico crucial e que de maneira alguma é produzido pelas nossas células tireoidianas. Eu me refiro, quase que não sai, é esse cara aqui, ó, o iodo. O iodo é muito importante porque é ele que vai transformar a tireoglobulina em T3 e T4. Eu ainda vou me segurar para dizer como que isso funciona, porque não é tão simples assim, envolve alguns processos. Mas só para dar um spoiler do que eu estou mencionando, tenta imaginar que na palavra tireoglobulina tem um T, e nos hormônios também tem uma letra T, tá bom? Então, o que possibilita isso aqui, que eu desenhei acontecer, né? TG virando T3 e T4, é, na verdade, isso aqui, mais isso aqui, virando T3 e T4. Não é possível que isso aconteça sem o iodo, tá? E o iodo é um tipo de material químico que só é encontrado próximas às regiões costeiras, regiões litorâneas, próximas ao mar, próximas à água salgada, ao mar mesmo. Por isso que regiões litorâneas com quantitativos populacionais residentes em regiões litorâneas têm muito menos possibilidade de sofrerem com problemas tireoidianos relacionados à deficiência de iodo. Então, eu trouxe esse gráfico aqui que mostra mais ou menos como que o risco de doença tireoidiana relacionada à deficiência de iodo se espalha ao longo do globo terrestre. Vejam que os locais com deficiência severa são os mais escuros e são os locais mais distantes das regiões costeiras. Então a gente tem esses países aqui no interior da África, alguns que estão banhados pelo oceano, mas que por ser uma região muito ao hemisfério norte, os oceanos estão congelados, tá? Enquanto que regiões muito mais litorâneas, o risco é menor. Até o próprio Brasil mesmo. Acho que esse é um dos únicos mapas que o Brasil não é ruim em alguma coisa, sabe? Mas enfim, ele tá bem aqui, ó. Risco de efeito adverso do iodo, tá? Isso aqui é por um uso de efeito adverso do iodo, por quê? Porque a quantidade de iodo absorvida é mais que a suficiente, o que pode acarretar um efeito adverso, tudo bem? Mas vejam, por exemplo, que essas regiões muito mais costeiras são protegidas das reações tireoidianas patológicas que envolvem uma redução na quantidade de iodo, tá? E como uma forma de contornar essa problemática internacional, a Organização Mundial da Saúde conseguiu promover algumas medidas para poder possibilitar a propagação e a ingestão do iodo de forma saudável, para que reduzisse a quantidade de doenças relacionadas à deficiência de iodo pela tireoide. Uma delas é a adição do iodo no sal de cozinha. Por determinação da OMS,
todo sal de cozinha deve ser iodado, deve ser enriquecido com iodo, para que aquelas regiões que não têm acesso ao mar, de alguma forma, como pelo sal, consigam fazer a ingestão do iodo, já que a nossa tireoide só consegue fazer o estoque por 2 meses, e depois desse tempo o iodo precisa ser consumido para repor o nosso estoque biológico. Tudo bem? Eu digo isso porque antes dessa medida aqui, a única forma de fazer reposição de iodo era por meio de uma ingestão oral de Lugol. Lugol é um corante que a gente usa na histologia, tá ligado? Então você vê que o negócio era meio complicado, tá? Muito bem, a gente viu um desenho sintético e agora eu trouxe aqui algumas lâminas de histologia para vocês verem como que de fato isso é encontrado à microscopia, tá? Então, essas bolotas aqui são na verdade lúmens, são espaços preenchidos por coloide e ao redor, não me julguem pela qualidade da imagem, tá? Do PDF do livro que eu peguei também tava uma porcaria. Aqui ficam as células tireoidianas, tudo bem? Agora, só para não ficar meio solto, eu vou explicar o porquê tem 3 imagens diferentes. Essas imagens, na verdade, mostram uma capacidade especial que a tireoide tem. Lembram que eu falei há mais alguns slides atrás que quem vai possibilitar e controlar a produção de T3 e T4 é um hormônio hipofisário chamado TSH, que é o hormônio liberador. Aliás, o TSH é o hormônio tireoestimulante. Eu quase cometi um erro e ia ser processado. Pois é, o TSH ele não é um hormônio que consegue somente iniciar e parar o processo de produção de hormônios tireoidianos. A tireoide é uma glândula tão morfologicamente versátil que, dependendo do estímulo de TSH, ela consegue se proliferar de uma tal forma que pode mudar o seu formato. E aí agora, lembram-se, né, daquelas famosas imagens, ou você já deve ter visto alguém na rua, ou ouvido falar em si, de um caroço aqui, né, no pescoço da pessoa. Se não for um processo carcinogênico, né, um tumor, enfim, pode ser que seja a tireoide, o famoso bócio, o aumento tireoidiano, tá? Por quê? Porque a tireoide é muito versátil e ela é muito sensível aos sinais de TSH, de modo que se numa condição patológica o paciente tem, sei lá, às vezes ele tem um tumor na adenohipófise e esse tumor secreta muito TSH. Esse TSH fica o tempo todo exercendo feedback positivo nas células para que produzam mais hormônios tireoidianos, tá? E nesse passo, nesse momento em que essa estimulação torna-se exacerbada, o mecanismo que a tireoide vai achar para dar conta desse sinal para produzir um monte de hormônio é crescer. Então, meus amigos, a tireoide, que é uma glândula que tem esse formato tão bonitinho, tão simétrico, né? Que a literatura diz chegar a mais ou menos entre 15 e 25 gramas de peso, né? Um peso bem baixinho, né? Bem leve, mais ou menos. A depender do estímulo patológico, essa glândula, que tem até 25 gramas de peso, pode crescer até cerca de 800 gramas. Galera, isso é quase 1 quilograma, entendeu? E isso aqui é uma prova viva de que o tecido tireoidiano é sensível aos sinais de TSH. Tudo bem? Legal? Então, essa imagem aqui mostra como que o parênquima tireoidiano, como que as células se adaptam aos sinais do TSH. Essa primeira imagem aqui, a gente vê uma tireoide a qual existem sinais baixos de TSH.
quando isso acontece, quando ocorre uma supressão desse hormônio, desse TSH, nós conseguimos ver, por exemplo, os folículos bem pequenos. Eles são células quase que pavimentosas. Veja, por exemplo, nesse limiar aqui entre um folículo e o outro. As células que estão aqui, ó, são bem fininhas, ó. Eu vou até tirar o zoom. Dá até para ver uma divisória muito pequena entre elas. E o coloide, ele tá muito espaçado, tá? As células são muito magrinhas, muito fininhas. Já quando nós vemos a tireoide normal, nós percebemos uma diferença gritante, porque olha só, entre os coloides, as células foliculares estão mais espessas, né? É como se elas formassem septos, né? Eu tô com a garganta coçando para chamar de septo, mas isso não é um septo, sabe? E são células mesmo. Elas formam meio que um septo. Aqui, olha só, eles são muito mais grossinhos, sabe? Olha só. Olha isso aqui, ó. Isso numa tireoide normal, saudável. Aqui, quando o TSH tá reduzido, olha só, é muito mais fininho. Olha aqui onde eu mostrei. Cadê? Aqui mais um, olha só, fininho, um limiar muito fininho. Aqui também, ó, no meio tá ficando bem afinadozinho, certo? Enquanto que na terceira imagem, caramba, velho, o que tá acontecendo aqui, velho? Na terceira imagem, a gente tem o estímulo do TSH. Quando o TSH tá sendo secretado, olha a aparência da lâmina histológica da tireoide. Você nem quase vê o lúmen do folículo. Ele tá quase totalmente preenchido, olha só. Tá tudo, as células ficam gordinhas, elas hipertrofiam. Não dá nem para identificar mais essas septações aqui, ó. Entendem? E olha só o tamanho dos vasos sanguíneos, pô, caramba, velho. Olha isso aqui, velho. Antes mal dava para ver nessas imagens, ó. Aqui tem um, sabe? Entende? Essas imagens mostram a sensibilidade do tecido tireoidiano ao hormônio TSH, beleza? E isso é crucial para nós entendermos futuramente como que processos patológicos como tireoidite de Hashimoto, doença de Graves, né, tireotoxicoses como um todo funcionam no organismo, beleza? De antemão eu já quero pedir desculpas pelo corte seco e ainda mais porque depois do corte eu já faço você dar de cara com essa imagem aqui, mas eu prometo que pelo menos a maior parte dela vai fazer sentido, tá bom? Porque agora nós finalmente vamos entender como funciona a produção dos hormônios tireoidianos, que são cruciais para o metabolismo das células. Bom, para situar a gente nessa discussão, vamos identificar primeiro aquilo que nós conseguimos saber de imagem, ao invés de textos, tá bom? Isso daqui, né, esse quadrado aqui com essas montanhas aqui, é uma célula folicular, tudo bem? Aqui do lado também é, só que essa imagem aqui da direita, ela representa um processo diferente dessa, tá? Aqui a gente vê como que a síntese dos hormônios ocorre. Nessa imagem aqui do lado, o livro mostra como que o TSH ativa a produção dos hormônios na célula, tá? Então, essas duas células são células tireoidianas, mas essas duas imagens aqui mostram dois momentos diferentes. Aqui na direita, a produção dos hormônios tireoidianos e aqui na esquerda, como a célula responde ao sinal de TSH. Coisa que eu nem vou me concentrar muito nessa discussão, porque como você pode ver, são coisas que chegam a ser muito minuciosamente técnicas e específicas, tá? Não vale a pena dizer que o TSH sinaliza a proteína G, que substitui uma GDP por uma GTP, que dissocia a subunidade alfa e ela vai converter um ATP em uma CAMP, que é uma adenosina monofosfato cíclica, que vai ativar a PKA, que é a proteoquinase A, sabe?
chega a ser um conjunto de informações tão específicas, e essa proteinoquinase A ainda vai nos elementos responsivos a sinais tireoidianos no genoma da célula, aqui é o núcleo, ativar esses genes aqui, para que haja síntese e proliferação do hormônio. Entende o que eu estou dizendo? São informações muito estritas, imagino eu, para pessoas que estejam no ensino extra superior, como é que fala? Hiper superior, eu não sei dizer, sabe? Tipo um doutorado, sabe? Então eu acredito que basta apenas que saibamos que o TSH modula isso aqui, tudo bem? Então eu acho que eu já acabei com 50% do problema, né? É só você ignorar a imagem esquerda e prestar atenção nessa daqui que tá do lado direito, tudo bem? Vamos finalmente começar. Bem, a nossa viagem começa com o intestino. Exatamente. Se nós precisamos do iodo, que é obtido apenas do lado de fora do nosso corpo, ele primeiro precisa entrar e ser absorvido. Onde que ocorre a absorção? Intestino. O iodo que nós absorvemos, ele é responsável por produzir os hormônios tireoidianos. O que acontece? Você come a comida ou o sal que tem iodo, lá no lumen do seu trato gastrointestinal, os enterócitos vão absorver esse iodo e transportá-los por meio disso aqui, ó. Isso aqui você consegue identificar, né? Isso aqui é um vaso sanguíneo, beleza? E aqui, ó, lá nos enterócitos, né, o teu iodo ele é absorvido não no formato I2, né, que é o formato molecular inorgânico. Ele é absorvido como um iodeto, como um ânion, desse jeito aqui, ó, com um elétronzinho a mais, beleza? É só isso, não tem bicho de 7 cabeças. E tá aqui o vaso sanguíneo e o teu iodeto chegando aqui, ó, nesse vaso sanguíneo aqui, ó, que passa pertinho do folículo tireoidiano, beleza? Show de bola. Chegado no folículo tireoidiano, o iodeto ele se difunde rumo à célula, tá? Eu vou mostrar isso acontecendo aqui ao mesmo tempo nessa outra imagem, que é para facilitar a sua imaginação. Então aqui a gente tem o iodeto que se difunde rumo à membrana basal da célula, né? Que é a parte da membrana que fica na base dela, tá? Essa aqui é a membrana basal e essa aqui é a membrana apical, porque está na parte de cima da célula, tudo bem? Membrana apical e membrana basal, beleza? O iodeto se difunde rumo à membrana basal de um tireócito, né? Suponhamos não, tem vários iodetos, né? Então cada um vai se difundindo e entrando por uma célula específica, beleza? O que acontece? Aqui no interior, no citoplasma da célula, existe uma concentração muito alta de iodo. E se nós sabemos bem, quando conversamos sobre difusão, enfim, nós entendemos que num gradiente hiperconcentrado, a tendência não é onde tem menos ir para onde tem mais. A tendência é o oposto. Se aqui no citoplasma tem muito iodo, a tendência é que ele queira vir para o lado de fora e não mais entrar. Entendeu? Por isso que o iodeto, ele não consegue... Aí você pergunta, né? Por que que tem iodo aqui e eu precisei do iodo que está chegando da corrente sanguínea? Por que que não dá para produzir os hormônios com o iodo que já tem aqui? Isso está acontecendo, tá? Mas esse iodo que está aqui é do teu estoque. Se ele for usado para fazer os hormônios, vai ficar faltando no estoque e tem que repor no estoque. Então, mesmo que o teu estoque esteja sendo usado, sempre vai sobrar um pouquinho de iodo dentro do teu estoque. Uma quantidade suficiente para ser maior do que o que tem aqui no sangue. Por isso que a concentração aqui dentro é maior do que o que está no sangue. Entendeu? E aí, com essa tendência eletroquímica do iodo querer sair, né? Porque aqui dentro está hiperconcentrado, sozinho o iodeto não vai simplesmente passar por um transportador e entrar no citoplasma. Ele vai precisar de ajuda. E é por isso que nessa imagem aqui, ó, na membrana basal da célula, né? Aqui é a membrana apical, tá? Aquela imagem lá em cima não representa, mas sim, essas células tireoidianas têm esses
cíliozinhos, essas microvelocidades aqui, beleza? E esse iodeto, né, voltando ao raciocínio, para que ele consiga entrar na célula que já tem iodo aqui dentro, ele vai precisar de ajuda de um NIS, né, que é o NIS, tá? Que é um Sodium Iodide Symporter. Sodium Iodide Symporter. É um Calma aí, eu não consegui traduzir direito. É um sódio iodo Calma, não, eu não vou conseguir traduzir, tá bom? Esquece a tradução, tá bom? É Caramba, travei totalmente aqui. É um transportador que utiliza um Symport. Trocando em miúdos, como o iodeto não consegue entrar por difusão, porque aqui dentro está hiperconcentrado, o iodeto vai entrar pegando carona do gradiente eletroquímico do sódio, tá? Por que do sódio? Lembram que a maioria das células do nosso corpo tem a Na+K+ ATPase? E se você não sabe o que é isso daqui é a bomba de sódio e potássio, tá? Por que a maior parte das nossas células tem a bomba de sódio e potássio? O que ela faz? Ela fica o tempo todo expulsando sódios para fora, para não bagunçar o gradiente osmótico da célula. Se tiver muito sódio aqui dentro, ele vai ficar puxando água. A água vai entrar e a célula vai ficar tumefeita, vai estourar e vai morrer, entendeu? Por isso que a bomba de sódio e potássio existe. Como a bomba de sódio e potássio está jogando sódios para fora, a concentração de sódio aqui do lado de fora vai estar aumentada e aqui dentro diminuída. A tendência eletroquímica do sódio é entrar. Ele tem uma força eletroquímica de entrada. O que ele vai fazer? Ele vai entrar por esse canal aqui. Ele tem uma força eletroquímica que favorece que ele entre com força, faça esse influxo. E no momento que o sódio entra, o iodeto pega essa carona, por isso é um Symport. Ele pega essa carona no gradiente eletroquímico do sódio e entra também no citoplasma. Cara, você vê que a criminalidade começa dentro da célula. Olha essa merda aqui, velho. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui não pode não. Isso aqui é um crime, tá ligado? E é basicamente isso. O iodeto que estava aqui na corrente sanguínea, olha só, acompanha a setinha. Ele agora tá aqui, ó, no citoplasma. E o sódio, que entrou também, não pode ficar aqui, porque senão ele vai bagunçar o gradiente osmótico da célula. O que acontece com ele? Ele é mandado para fora, ó, pela bomba de sódio e potássio. Tá? Lindo, né? Pois é, cara, que negócio maluco. Beleza. O iodo, que é o carro-chefe, que é o composto que não pode ser produzido dentro do corpo e precisa obrigatoriamente ser ingerido, que é o principal composto para isso tudo acontecer, já chegou no citoplasma. Ótimo, nós já temos um dos pré-requisitos, o mais importante, inclusive, porque esse não dá para produzir dentro do nosso corpo. O próximo passo agora é, aqui dentro da célula existe, eu até já adiantei para vocês, né? O RER. Perdão. O retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é onde vai ocorrer a síntese de uma proteína chamada TG, tireoglobulina. A tireoglobulina é uma proteína com várias unidades peptídicas, tá? Cada bolinha dessa aqui é uma unidade peptídica, um aminoácido, certo? Essas unidades peptídicas aqui, elas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, principalmente. E notem que, ao longo dessa cadeia peptídica da tireoglobulina, existem alguns aminoácidos específicos e que são importantíssimos para T3 e T4, que são esses hexágonos branquinhos aqui, ó, que são chamados de tirosina, né? Não é que todos eles são a tirosina, entendeu? Os 4. Não, cada um deles é uma tirosina, beleza? São aminoácidos, tá? É a partir do momento que
o iodo for acoplado a essa molécula de tirosina aqui, que nós vamos ter o antecessor de T3 e T4. Porque parem para pensar, né? Os hormônios se chamam T3 e T4 por algumas razões específicas, né? Você poderia ter se perguntado, mas e por que não são T1 e T2? Por que começa do 3 e do 4? Porque a nossa tireoide consegue sintetizar um T1 e um T2, mas eles não funcionam, eles não têm um papel fisiológico conhecido. Os fisiologistas descobriram que quando esse T1 e T2 são criados, eles na verdade ou são desfeitos para liberar o iodo e usar o iodo para fazer T3 e T4, ou quando isso não acontece, a tireoide pega T1, soma com T2 e forma T3. Tá? Então T1 e T2 não tem uma função fisiológica conhecida, tudo bem? Mas enfim, uma coisa de cada vez. O retículo endoplasmático rugoso produz a tireoglobulina e ao longo de suas unidades peptídicas, os aminoácidos tirosina são o foco de ligação para o iodo chegar ali e estabelecer um relacionamento. Caramba, ficou muito poético, não era essa a intenção. Ao final da síntese da tireoglobulina, o que ocorre com essa proteína é o seu encapsulamento no complexo de Golgi, e ela é transportada para a membrana apical da célula e é lançada aqui em cima, onde tem o coloide, tá? Deixe-me só voltar na outra imagem para facilitar a sua imaginação. Então aqui, né, o iodo já entrou, aqui está ele, e aqui no retículo endoplasmático rugoso, a tireoglobulina foi sintetizada, o complexo de Golgi empacotou ela e transportou-a pela membrana apical até o coloide, que fica aqui, e ela é lançada aqui no coloide. Beleza? É mais ou menos isso que aconteceu, cara. Uma vez que isso acontece, cabe agora ao iodo fazer o trajeto semelhante e ser enviado para o coloide, onde o seu acoplamento às tirosinas da tireoglobulina vai acontecer. Só que esse processo não é tão literal como ocorre com a tireoglobulina. Ele envolve algumas reações que essa imagem explica muito bem. Bom, vocês sabem que o iodo que chegou aqui é um iodeto, ele é um ânion. E nesse formato químico aqui, ele teria muita dificuldade de estabelecer algumas ligações, por causa das limitações da sua carga. Ele só teria prioridade por cargas positivas, sendo que cargas negativas ele repeliria, tá? Então uma forma de nós contornarmos isso aqui é tirando esse elétron que está em excesso. Lembram? O sinalzinho de menos é o elétron que ele tem e o sinalzinho de mais é porque ele perdeu. Lembram que é o contrário? Pois é. Como que isso vai acontecer? Vamos lá. O iodo, na verdade o iodeto, né, aqui no citoplasma, vai para o outro lado, né? Ele entrou e faz a viagem até a membrana apical da célula e é transportado para o coloide que está aqui em cima por meio dessa PDS, né, que é também um transportador transmembrana, que tá tudo em inglês aqui, né, mas o nome dela é pendrina. A pendrina é o canal que o iodeto utiliza para poder sair da célula e ir para o coloide. Olha só ele aqui, ó. Beleza? Show! Aqui no coloide agora estão a tireoglobulina e o iodeto. Só que o iodeto precisa sair dessa sua forma reduzida e voltar a ser uma forma molecular, química molecular inorgânica, para que seja mais fácil acoplá-lo às tirosinas. E de que modo isso vai acontecer? Através de uma enzima específica, chamada de DUOX, que é a abreviação de dual
oxigenase. Aliás, oxidase. Oxigenase, caramba. Dual oxidase. Calma aí que ficou um garrancho terrível, né? Desculpem, eu zerei 30 caligrafias em um ano só quando eu era criança e até hoje é feia. Dual oxidase. A enzima dual oxidase vai ter um papel muito importante nessa reação. E é tão mais específico que eu resolvi trazer essa imagem aqui para mostrar isso acontecendo, tá? Mas não precisa morrer, não. Vamos recapitular para ficar tudo bem claro. Aqui tá a tireoglobulina, né? Que esse vídeo todo eu chamei só de TG. Aqui é dentro da célula, sabe? Aqui é a membrana plasmática e aqui é o colóide, o lado de fora. A tireoglobulina passa tranquilamente e vem para cá pro colóide, certo? E aqui é o iodeto, olha só, que passou pela membrana e chegou aqui no colóide. Quem vai transformar o iodeto em iodo inorgânico de novo é essa enzima aqui. Deixa eu só travar essa imagem. Chamada de TPO. A enzima TPO está localizada aqui, ó, na membrana apical. Ela é a tireoperoxidase, tá? Oxidase, ela vai oxidar esse iodeto, beleza? Só que essa TPO, essa tireoperoxidase, vai conseguir oxidar esse iodeto por meio da duox, que é a dual oxidase, essa enzima aqui, que utiliza um transportador de elétrons, o famoso NADPH, lembram dele? A nicotinamida dinucleotídeo fosfato. E o que é que ele faz? Ele rouba um desses elétrons aqui, ó, e o NADPH vira só o NADP, agora ele está no formato positivo, porque perdeu o elétron, tá? E esse elétron, que é tirado do NADPH pela enzima dual oxidase, esse elétron é enviado para uma molécula de oxigênio, para que esse elétron seja usado por esse oxigênio para se ligar a esses hidrogênios aqui e formar o H2O2, que é, sim, exatamente é o H2O2, sabe? Aquela famosa peróxido de hidrogênio, beleza? Esse composto é normalmente, né, conhecido como a famosa água oxigenada, tá bom? E esse peróxido de hidrogênio aqui, ele é um composto que tem uma propriedade química oxidante. Ele é capaz de promover a oxidação, tá? E uma vez que esse... Eu não queria falar água oxigenada, entendeu? Porque senão você ia ficar na sua cabeça que é aquele frasquinho de água oxigenada, entendeu? Sabe? Então eu falei o nome chique primeiro, tá bom? Mas enfim, esse H2O2, o peróxido de hidrogênio, uma vez que foi produzido graças a essa reação da dual oxidase, ele vai ser usado pela TPO, que é a tireoperoxidase, para oxidar o iodeto. E agora deixa eu apagar essa garrancheira para você ver só as setas pretas. O iodeto e o H2O2 passam pela TPO e o iodeto se torna iodo. E depois que ele se torna iodo, ele é enganchado nas tirosinas da tireoglobulina, beleza? E aí, não é uma coisa tão linear assim, né? O que eu quero dizer com isso? Não é que um iodo liga em cada uma tirosina. Não é isso que vai acontecer. Na verdade, para que os hormônios tireoidianos sejam formados, adivinhem, por exemplo, nessa tirosina aqui. Quantos iodos tem que se ligar a essa tirosina para formar T3? 1000 conto no Pix, brother. Obviamente, 3 iodos tem que ligar nessa tirosina para fazer uma T3. Então, notem que os iodos são extremamente importantes, porque sem eles a tirosina é só um aminoácido, ela não funciona como um hormônio, beleza? E aqui nós vemos, quimicamente expresso, como que essas moléculas se organizam. Olha só, aqui a gente tem os grupos químicos, tá?
Temos aqui algumas cadeias, muito aromáticas, inclusive, uma semelhança gritante. E aqui vocês conseguem ver o acoplamento de 4 iodos. Olha só, o iodo ele não tem carga mais, ele está no seu estado alotrópico. Então ele foi oxidado pela TPO, tá? Você que estava achando que eu estava mentindo até agora, seu... Ó, eu vou ficar calado, cara, porque eu não quero ofender as pessoas, tá? Eu sou uma pessoa muito, sabe, eu não gosto de ofender aqueles que não concordam com a ciência, mas enfim. Se você parar pra contar, né, a matemática básica, né, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 iodos numa tirosina, então eu tenho T4. Ou, se você preferir, 3, 5, 3 linha, 5 linha, tetraiodotironina, tá? Aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3 iodos na tirosina, que é a 3, 5, 3 linha triodotironina. Legal? Gostou? E assim vai. Como eu já mencionei, pode acontecer de, em algumas tirosinas, ligarem só um iodo ou 2 iodos. Esses hormônios, né, também podem ser chamados de T1 ou T2, mas a literatura, e eu imagino que para não confundir, propositalmente, raríssimas vezes, chama eles de T1 ou T2. Antes, chama eles de MIT e DIT. Aí agora você vai me perguntar por quê. Simples, é uma abreviação, né? Mono, né, de mono, que é 1, tá? Mono, e iodotirosina. Mono é 1 iodo na tirosina, T1, pegou? Di, 2 iodotirosina, T2, pegou? Legal? E aí, para essas espécies biológicas que não são funcionais, o que vai acontecer pela célula é que, das duas, uma, de novo, só repetindo pela função didática mesmo, ou eles vão ser desacoplados, né, para soltar esse iodo aqui e levar para o citoplasma de novo, para poder ser armazenado, ou eu somo esse mais esse para formar um T3, tá? Aqui a imagem expressa bem isso acontecendo. Olha só. Vamos rever de novo, só que nessa imagem, né? A gente viu nessa aqui, vamos rever nessa imagem, tá? Aqui tem a TPO, que é a tireoperoxidase, que oxidou o iodo, e aqui agora, conforme o iodo foi oxidado, ele foi acoplado às tirosinas da tireoglobulina. Em algumas ele só foi acoplado um iodo, aí formou uma MIT. Em outras, 2 iodos foram acoplados, aí formou uma DIT, e em outras, 3 formou T3, em outras, 4 e formou T4. Quando isso acontece, tá? Isso aqui ainda é dentro do coloide, tá? Olha só aqui, ó, aqui ainda é o coloide. Quando isso acontece, T3 e T4 estão formados, mas eles ainda não estão prontos. Por quê? Porque eles ainda estão presos à molécula da tireoglobulina. Olha só. A tireoglobulina é isso daqui tudo. Então, mesmo que T3 e T4 estejam aqui, eles precisam ser cortados fora da molécula grande, saírem, irem para o sangue, e aí sim eles vão estar prontos, tá? E isso vai acontecer também com outro processo. Olha só. Aqui tem o complexo todo, né? Aqui tem a tireoglobulina com várias MITs, DITs, T3 e T4s, vários T3 e T4 estão todos ali presinhos, né? Essa imagem eu acho que engloba melhor, estão todos presinhos ali, tá? E aí o que vai acontecer? Esse complexo, essa parte do coloide, vai ser endocitada. Lembra da endocitose? Vai ser endocitada de volta. Olha só. Para o citoplasma da célula. E aí que tá agora isso aqui, né? Traduzido. O que vai promover a endocitose disso aqui para o citoplasma é o sinal do TSH. Entendeu? Beleza? O TSH induz na membrana apical a formação de pseudópodes, aqueles prolongamentos citoplasmáticos que vão englobar esse complexo aqui
e endocitar, puxar para o citoplasma, lá para dentro, graças ao sinal do TSH, o hormônio tireoestimulante, beleza? Aqui dentro do citoplasma, esse complexo com MIT, DIT, T3, T4, tudo junto na tireoglobulina, ele vai ser... vai passar a tesoura, entendeu? Vai passar o pente fino, a Receita Federal vai passar, rapaziada. E aí o que vai acontecer é justamente a soltura desses hormônios, tá? E aí, ó, essa imagem mostra muito melhor isso acontecendo. Aqui é a endocitose, né? Aqui uma parte do colóide foi para o citoplasma. E aqui a gente vai ter a vesícula endocitada aqui, né? Aqui, complexo de Golgi, deixa eu só confirmar. Não, gotícula de colóide. Aqui tem a gotícula de colóide. E aqui, um lisossomo chega nessa gotícula que foi endocitada e começa a fazer a digestão celular dessas ligações aqui, ó. Beleza? O lisossomo faz a quebra, a soltura dessas ligações e no final, lá dentro do citoplasma, a gente vai ter um monte de MIT, de DIT, T3, T4, T3, vai estar tudo lá assim no citoplasma, tudo cortado, né? E esse é aquele momento que eu falei, tá? T3 e T4 estão soltos, estão livres, eles saem pela membrana basal e vão para a corrente sanguínea, tá? Exercer os seus efeitos nos tecidos corporais, beleza? Enquanto que, como vocês já sabem, porque eu ressaltei exaustivamente, T3 e T4 saem pela corrente sanguínea, enquanto as MITs e DITs vão ser reciclados. Eles vão ter os seus iodos removidos para que sejam utilizados depois. Não que essa informação seja relevante, mas a enzima que vai remover os iodos dos MITs e DITs é chamada de DHAL, a desiodase de tirosina, tá? Não precisa decorar isso, tá? Eu nem sei porque eu decorei, mas enfim, coisas do hiperfoco. E no fim das contas é mais ou menos isso, pessoal. Eu posso dizer que, segundo meu pronunciamento, eu fracassei em fazer um vídeo curto, porque esse vídeo já vai em quase 1 hora. Então acho que seria muito mais plausível deixar para outro vídeo para explicar como que funciona a secreção e o controle do TSH, do RH, aliás, do TRH a nível lá em cima agora, sistema nervoso central, tudo bem? Mas uma coisa eu já posso assegurar para vocês, com certeza a parte mais complexa e tecnicista do processo a gente já passou. Eu espero que vocês fiquem bem e eu vejo vocês em breve.